nós vamos receber a nossa comentarista de comportamento, Pamela Magalhães. Pamela, muito boa noite. Boa noite a todos. Vamos enfrentar um tema sério, mas sim, um tema que eu tenho certeza que vai ser esclarecedor. Assédio moral. Quando eu ouço essa palavra, eu mais ou menos entendo o que ela significa, mas nunca ninguém sentou comigo assim e disse assim, deixa eu te explicar. Tá. O que significa assédio moral? Assédio moral é o terror psicológico. É uma tortura emocional em que o indivíduo faz com o outro de uma forma velada. Porque quando a gente pensa... Sutil. Isso, por exemplo, quando a gente pensa no assédio sexual, é algo físico, certo? Palpável. Tá. O assédio moral, ele é muitas vezes invisível, são aquelas reincidentes, os reincidentes movimentos de desrespeito, de humilhação, de ridicularização do outro, que pode acontecer no trabalho, que pode acontecer em casa, que pode acontecer em qualquer lugar, desde que seja de um indivíduo com outro. Eu pensei que era só no trabalho. Não só no trabalho. Assédio moral em casa, como é que é? Imagina um pai, por exemplo, que todo dia fala para esse filho, nossa, moleque, você não faz nada direito. Ah, só podia ser esse menino. Ou então fala baixinho perto dele, nossa, mas você é desorganizado. Nossa, mas você não serve para nada. Então imagina isso repetitivamente. Eu imagino isso repetitivamente e imagino assim o estrago que deve fazer ao longo da vida. Mas antes de aprofundarmos ainda mais a nossa conversa sobre assédio moral, a gente vai entender um pouco mais dessa realidade que tem sido cada dia mais frequente. Vamos lá. Você é vítima de assédio moral ou sexual? Sempre a gente é, né? Infelizmente. Sim, conheço amigas que já passaram por isso, foi realmente desagradável, né? Tiveram que muitas vezes pedir a conta, ir embora. Pessoal, acho que quem faz isso não tem caráter mesmo, e eu já passei por isso. Esse é o assédio moral, é uma violência, uma agressão no meio ambiente de trabalho. Já o assédio sexual, ele tem uma diferença, que é o seguinte, ele é uma violência, mas ele é tipicamente uma violência buscando a conjunção carnal, buscando a relação sexual do chefe para com a subordinada. Aqui no Brasil, 36% dos trabalhadores já relataram ter sido vítimas de algum tipo de assédio. Não, ia desde sabotagem do teu trabalho, de você fazer um trabalho e a pessoa sabotar, ir lá e desfazer tudo que você fez, até chantagem mesmo. Aí foi aonde que ele pegou e falou essas barbaridades pra mim. Mas foi coisa que eu nunca ouvi na minha vida. Ai, você tá muito magra, você tá gorda, você é branquela, você é morena, você é loira, entendeu? Eu acho que tudo isso é um conjunto do assédio envolvendo, porque mexe muito com o nosso psicológico. Na sua maioria, a agressão é contra a mulher, no caso de assédio sexual, contra o negro, contra pessoas obesas, contra pessoas de baixa renda, contra pessoas de qualificação menor no assédio moral. Quando o assunto é assédio sexual, em 97% dos casos, as vítimas são mulheres. Eu estava no meu trabalho, o cara ficava em cima, eu não queria, e sempre ele estava ou lá, ou no ponto de ônibus, ou ele me seguia. Sim, se você sair comigo, você tem uma promoção, senão... O que gera geralmente o assédio é o abuso de poder, é a extrapolação do poder de comando. Acho que você tem que avisar as pessoas, elas têm que ficar conscientes naquele ambiente que tem um louco ali. Eu acho que as mulheres têm que ver mais o lado dela e ver que a gente tem que trabalhar, mas tem que ser respeitada. No decorrer dessa situação, outros colegas presenciam aquilo. Então é necessário que ela se cerque de um processo de solidariedade, de amigos, de pessoas que possam testemunhar para ela depois. Cada vez mais está ficando claro a questão de assédio moral, assédio sexual.
mas em geral sempre tem uma pessoa que manda, sempre tem uma pessoa que tem um poder a mais. Isso, é uma questão hierárquica, por isso que é muito frequente no trabalho. Acho importante também lembrar que isso pode acontecer não só com essas vítimas mais frágeis, né, mais inseguras, mas também isso pode acontecer no trabalho quando você, vamos pensar quem está nos assistindo, é um bom profissional, né, então é uma pessoa que de alguma forma pode ameaçar essa chefia, né, pode ameaçar quem está acima. Então esse chefe ele pode ir fazendo alguns movimentos para fragilizar, né? Minando o terreno. Isso, para desestabilizar você, né? Com a intenção do quê? De que você vá desistindo de estar ali. Porque o trabalho, Dalcides, é um lugar que a gente tem que estar feliz, né? A gente passa um terço do nosso dia no trabalho, pelo menos. Então a gente tem que estar feliz, tem que estar gostoso. Quando começa a pesar esse clima, a gente vai ficando estressado. Então o excesso, né? Esse assédio moral, ele pode causar patologias sérias, como depressão, como transtornos de ansiedade, como doenças, enfim, gástricas. Tem um perfil, por exemplo, fulano de tal é propenso assim a sofrer assédio moral. Tem um jeito de ser que facilita isso? Como a gente vai pensar normalmente o assediador como alguém com caráter perverso, então uma vítima, né, uma presa fácil é aquele indivíduo mais inseguro, mais vulnerável. Por quê? Porque o assediador ele começa a fazer algumas colocações e ele percebe que essa vítima de alguma forma abraça isso. Então acaba sendo uma dupla. Diante e uma dupla. Acaba abraçando essa proposta. Então ele consegue acessá-la, né? Porque de repente, se você tem uma autoestima mais fortalecida, se você acredita no teu trabalho, se você acredita em você, se você está mais firme, mesmo que essa pessoa tente assediar, não chega muitas vezes, né? Agora, também como eu falei, às vezes a pessoa é um bom profissional e ele acaba sendo vítima do assédio. Me falaram esses dias que pode ser também o inverso, assim, seria o outro lado da medalha, o chefe sofrer assédio moral. Isso, ascendente, a gente tem, né? Sim, a gente tem um ascendente também. O que acontece? Muitas vezes um grupo de funcionários começam a fazer um movimento de assediar este chefe. Então, por exemplo, o chefe chega, ninguém olha para ele, né? O chefe está ali, todo mundo faz careta, todo mundo vai almoçar e não chama. Então, são movimentos, né, parecidos, só que já vão sinalizando. Isso. E o chefe começa a sofrer, né? Um ser humano de uma forma precisa desses funcionários. Então eu sempre digo, né, tanto o chefe que assedia quanto o grupo que faz isso prejudica a empresa, né, porque a empresa precisa desses colaboradores, todos bem ali integradinhos. Ô Pamela, a gente viu ali na matéria várias mulheres falando. Sim. Mulher é uma presa mais fácil nesse sentido? Olha, então, acho que é muito interessante lembrar que a mulher, ela tem uma... Como ela é autorizada, né, socialmente para acessar as emoções, por ser mais sensível, né? De repente você vê uma mulher chorando, é muito mais fácil uma mulher chorando no banheiro com a amiga, falando, ai, meu chefe fez isso, ai, o colega fez aquilo, do que um homem. Certo. Então, muitas vezes o homem, ele sofre esse assédio e ele fica quietinho, né? Fica velado. Muito importante que o Aparecido fala a respeito da solidariedade. Então, se você está sofrendo isso no trabalho, por exemplo, tenta estar o tempo inteiro próximo dos seus amigos, né, unindo testemunhas, evita de ficar com o chefe numa sala, né, para não facilitar esse ambiente, para que essas ridicularizações, essas humilhações, esse desrespeito aconteça para você. Eu queria voltar um pouquinho naquela tecla assédio sexual, assédio moral em casa. Porque para mim esse conceito é novo. Tá. Toda vez que eu ouvi a expressão assédio moral, eu sempre, automaticamente, meu pensamento... Trabalho. Sim. O chefe, e em geral era sempre assim, o chefe exercendo o seu poder, exatamente. Mas em casa, me explica um pouquinho mais. Bom, quem está nos assistindo, a gente pode pensar, vamos pensar que uma mulher está nos assistindo, então ela tem um marido que chega, sempre faz um comentário, nossa, mas como você está gorda? Nossa, esse corpo, não tem jeito. Nossa, depois você teve filho, acabou. Também, ó, como você tá, por isso que eu não tenho vontade de estar com você. Nenhuma roupa fica boa. São pequenos comentários, é silencioso, sabe, Dalcides? Muitas vezes os outros não percebem. E isso vai machucando, vai acabando com a autoestima do indivíduo. Então, é importante que observe isso para se perguntar o que te faz estar nessa relação, né? Uma vez nós falamos aqui sobre relacionamento tóxico e isso pode acontecer sim, que é esse comportamento perverso.
isso, né? E o pai também com o filho, que vai machucando, vai minando a autoestima do filho com comentários assim. Você usou a frase, e os outros não percebem. Isso. Em alguns momentos, os outros percebem. Como é que a gente faz? A gente percebeu, certo? Um determinado lance assim. A gente pega, fala, dependendo da intimidade, é um parente nosso. Claro. Vamos pensar que uma mãe está percebendo que esse pai faz isso com o filho. Esquece essa história que é o jeito dele. Tem muito isso. Ah, é o jeitão dele. Seu pai é assim. Você tem que proteger o seu filho, né? Então é importante conversar bastante com esse pai, porque isso acaba com a autoestima. Mas não fala na frente do filho, fala. Eu acho importante falar separadamente, falar isoladamente, porque dependendo da idade, tem toda a questão de desautorizar, né? Então é legal conversar, até para ele poder entender, porque muitas vezes ele está repetindo o que fizeram com ele. Certo. Né? A gente repete muito. Ele está achando a coisa mais natural do mundo. É ele assim está achando mesmo. que é assim mesmo. É porque às vezes o pai dele fazia isso com ele, né? Então é importante observar isso, porque senão você prejudica muito esse indivíduo e mais tarde esse indivíduo se torna uma pessoa frágil nas relações, no trabalho, e aí o sucesso fica complicado. Formas de denunciar. Na questão do trabalho, me parece que é mais simples. Você vai buscar seus direitos, você vai... Isso, num primeiro momento aconteceu isso no trabalho, como eu estou dizendo, né? Então observa, tenta anotar. É muito importante, tenta conversar com os colegas, que essa solidariedade é fundamental. E está acontecendo isso, você tem que sempre reportar para alguém acima, por exemplo, desse chefe que está tendo esses movimentos com você. Não tem que ficar tolerando isso, as pessoas muitas vezes ficam nesse lugar, Dalcides, e acaba com a sua saúde, é muito perigoso. Pamela Magalhães, psicóloga e nossa comentarista de comportamento aqui no Tribuna Independente. Vamos deixar um site, vamos lá. Um blog. Vamos lá. Que é? Meu site, www.com.br. Lá eu tenho alguns textos, algumas entrevistas. Pode ajudar. Pode ajudar? Não, tem ajudado muito. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigada, boa noite a todos.